Silvânia, por favor, vamos à leitura da nossa mensagem. Ok. Boa noite a todos. Do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 11, Medicação Preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Para mim, que o que passou aqui foi a prudência, né? Não sei se para todos, mas para ter sempre um olhar com prudência nas referentes às ações, né? Porque, como ele fala aqui, ó, use a coragem sem abuso, corajoso em muitas ocasiões é simples e imprudente. E assim ele vai falando. Para mim, o que a leitura foi sobre prudência, ser prudente, em relação às nossas coisas diárias, nossas ações, né? Para mim foi isso. Ok, Silvânia, obrigado. Mais alguém? Né? Então vamos à nossa prece. Eli, abre seu áudio, por favor. Então vamos orar, meus irmãos, dizer à espiritualidade amiga que dirige esse nosso encontro semanal da nossa gratidão por essa oportunidade de mais um dia estarmos aqui para estudarmos mais uma obra da codificação, que possamos ter o nosso entendimento iluminado por Jesus e pela espiritualidade amiga, possamos ter nossa boa vontade sempre no decorrer de todo o estudo, para que a gente possa colocar em ação aquilo que a gente estuda, lê e ouve dos nossos irmãos que aqui estão presentes. Nos ampara, Senhor, abençoa o nosso lar, os nossos amores, nossos amigos, encarnados e desencarnados, nos dê luz, Senhor, discernimento, amor e paz para caminharmos no seu caminho. Que dessa reunião possa espargir luzes para toda a nossa irmã humanidade. Fica conosco, Senhor, e nos permita caminhar contigo hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que Bom, agradeço. pessoal, então nós paramos, iríamos iniciar hoje o item 15, mas nós vamos fazer uma leitura do item 14, porque o item 15 ele tem vínculo, né, com o que está descrito no item 14, para que a gente possa pegar o fio da meada. Tudo bem? Então vamos lá, Carlão, por favor, abre o teu áudio aí. Aberto. Boa noite, pessoal. Item 14, capítulo 1. Como meio de elaboração,
O espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Eles observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz a consequência e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito e nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Ok, podemos emendar aí no item 15 agora. Se temos um exemplo, tem que se temos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado: o de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente. Há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos, Só um minuto. tendo-se visto. Só um minuto, Opa, Carlão. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Tem gente que acha que os espíritos foram ditando para Kardec o que está estabelecido na codificação. Não foi isso. O que houve foi fruto da observação dos fenômenos, observando os efeitos para remontar a causa. Kardec estabeleceu uma linha de observações e inquirições que dessem a ele os meios para então entender o que estava acontecendo e, a partir daí, formulando as hipóteses, chegando de fato às conclusões, elaborar as obras. Então, aqui, ele está dizendo exatamente isso. Tá lá, está dizendo, ó, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente. O que eles não vieram dizer? Que haviam espíritos que se julgavam ainda, né, viventes da terra, que conservavam seus gostos, costumes e instintos. Eles não vieram dizer isso. O que eles fizeram foi organizar as manifestações desses espíritos para que Kardec pudesse chegar a essas conclusões, que ainda existem espíritos que não entenderam, que já se desprenderam da vida física e lá estão como se vivos estivessem. Vivos no sentido da materialidade, tá, gente? Então, ele aqui está ratificando a metodologia que foi aplicada para a construção, a compilação que deu, então, corpo à doutrina espírita. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Bem, isso aqui só engrandece o trabalho que Kardec teve. A lisura, né? A isenção, porque ele não puxou sardinha para possíveis preconceitos que, porventura, ele pudesse ter desenvolvido, né? Para não contaminar a linha de pesquisa. Beleza? Diga, Maria Antônia.
Abre o áudio, Maria Antônia. Você falou, né, que no caso Kardec, né, que a gente pensa compilou, ele, principalmente o Livro dos Espíritos, foi, né, estudando, observando vários médiuns, né, de vários lugares. Mas você, né, falou que no caso foi fruto da observação, lógico, né, inquisições que deu, né, a Kardec, né, para compilar isso. Aí depois, quando você falou isso, eu não entendi, mas agora eu li. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente, né? Quer dizer, às vezes a gente acha, né, achei que aquela compilação que ele faz, de mais de médios de vários lugares, né, que foram trazendo essas informações e ele foi fazendo a observação. Então, no caso, foi ao contrário. Primeiro deixaram, né, ele, Então, através das Kardec, manifestações, os fenômenos, né? Kardec ia observando os fenômenos. Em cima desses fenômenos, ele elaborava hipóteses e subjugava essas hipóteses aos médiums, para que os espíritos pudessem ratificar ou retificar aquilo que ele estava perguntando. Ok? Então não se deu ao contrário. Ele estava lá numa reunião, os espíritos começaram a falar, ele anotava. Não. Ele elaborava as questões. Tanto que toda a doutrina espírita ela tem um encadeamento lógico. Por isso que a gente não pode pegar qualquer obra. Vou começar lá pela Gênese. Vou começar lá pelo Livro dos Médiuns. Não pode. Por Tem que quê? entender. Porque o encadeamento dos conceitos, né, está lá na primeira obra. E aí a gente vem estudando, terminou? Terminou. Uma série de conceitos fundamentais foram apresentados. Agora a gente vai para outra obra, onde aqueles conceitos que já foram apresentados, que foram compreendidos, serão a base para a gente subir mais um degrau naquilo que essas obras vão se aprofundar, que é o que estamos fazendo aqui na Gênese. Muita coisa que vai fazer sentido aqui no estudo da Gênese, ele é oriundo do Livro dos Médiuns. E Ok? também, no, assim, no Desculpa, Livro dos não, do Livro dos Espíritos, Espíritos. do Livro dos Espíritos, porque logo assim na introdução, quando fala desses médios, por isso que eu fiquei com essa dúvida. É, ele, né, que ele compilou e tudo, foi de médios de vários, né, lugares, mas eu pensei que aí depois você fala aqui, pois bem, os espíritos superiores conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente. E uma das coisas que fala é da universalidade Do das ensino. conclusões. Do ensino. É, Universalidade do ensino. Que é então, aí exatamente depois isso. Ele não ficou retido a apenas um ou dois médiuns. foram Ele foi vários. aplicando os seus questionamentos a vários médiuns e vários espíritos diferentes responderam. E isso foi dando a ele, então, a devida ferramenta para que ele pudesse achar aquilo que era consenso, aquilo que era opinião particular, aquilo que era intenção mistificadora, fraudulenta. Então ele ia usando isso. E aí era a peneira que ele usava. Na verdade, que ele usou, né? Ok? Aí era onde ele botava no caso, eu entendi, depois disso tudo, é que os espíritos superiores acabavam, né, viu que tinha realmente, lógico, tudo, ele compilou, ajudou, né, depois, né, ele não antecipou, mas também teve, né, Os espíritos superiores, eles atuavam em momentos diferentes, né? Alguns momentos trazendo informações diretas sobre as perguntas que ele fazia. Nós temos que lembrar que eram nas evocações, né, que Kardec fazia,
que havia maior expressão desses espíritos superiores. Muitos deles atuavam na revisão da obra até o espírito de verdade, né? Ele atuava na revisão da obra. Ó, vai lá, reveja tal coisa que não está bem concebida. Mas nunca disse para ele, vai lá e troca a palavra tal, vai lá e troca aquilo por escrever Y. Não. Mandava ele rever. E no que ele revia, ele acabava enxergando o equívoco e fazia a devida reparação. Tá? Beleza? Muito bom. Diga, Tá Rosemary. legal. Mauro, eu já estudei esse livro há muitos anos atrás. Eu não sei se foi na Rádio Rio de Janeiro ou se foi na época que eu fazia esse estudo, não me recordo agora, de que o Kardec, fazendo essa compilação toda, ele fazia a mesma pergunta de forma diferente, né? Para vários médios de diversos locais, e muitas das vezes até nas obras a gente vai ver o espírito sendo assim, o médio daqui já respondeu, aí de outro lugar vai, responde e fala, eu já não te falei que é isso, é aquilo, aquilo outro, né? Porque ele fazia a mesma pergunta de forma diferente para ver se entrava em contradição. Não tinha Isso. isso também? Para Sim, mostrar a veracidade da comunicação e da informação que estava sendo passada? sim, com certeza. É, né? Isso é uma técnica. Uhum. Uma técnica. E ele usou dessa Isso técnica na elaboração, né, da obra. tá certo. Assim, mostra a seriedade de que ele conduziu o trabalho, né? E até Exatamente. mesmo do que ele fala. Na dúvida, fico com a ciência, essas coisas assim, porque ele era de ciência, né? Então ele queria entender tudo aquilo, na verdade, né? Exato. Diga, Pedro. Isso aí que a nossa irmã acabou de falar, não seria o método experimental? Sim, sim, faz parte do método experimental, que vem da observação, criação de hipóteses e confirmação das hipóteses, transformando em uma teoria, né, ou um conceito. Perfeito. Tá bom? Podemos seguir? E esse trabalho dele, né, Mauro, está muito bem descrito lá no filme. O filme Kardec destaca Uhum. muito bem esse trabalho de Kardec fazendo perguntas a diversos países, a mesma pergunta, feita em diversos países, inclusive, diversos centros, e as respostas são muito parecidas, principalmente a questão número um. Ele bate essa questão várias vezes lá no filme. Então, quem não É. viu o filme, vai dar uma olhada lá. E lembrar também, né, gente, que já existiam uma série de outros pesquisadores desses fenômenos. Não surgiu com Kardec, não. Kardec veio com a missão da organização da doutrina espírita. Existiram vários outros pesquisadores, né? Aksakov, né? Entre outros, que já estudavam esses fenômenos paranormais e que enviaram para Kardec suas pesquisas. Então, isso tudo não foi exclusivamente resultado exclusivo das perguntas de Kardec. Todo esse material de pesquisa, né, as teorias, os conceitos que essas pesquisas elaboravam, chegou até Kardec. E ele, então, ali também era um material que ele analisava e submetia às questões para que pudessem ser confirmadas também por ele, ou não, né? Confirmadas ou não. Ok? Então a gente tem que ter essa lembrança daqueles que vieram junto com Kardec para a elaboração da codificação. Não foi apenas o trabalho de Kardec. Kardec foi fundamental, sim,
Mas muitos outros vieram antes para preparar essa revelação da terceira revelação. Tá? Diga ali. Pois é, aí eu estava aqui vocês falando, eu fiquei aqui pensando na importância que tem nós estarmos aqui agora estudando, porque a gente não pode ouvir uma palestra, assistir vídeos, ouvir palestras e tal, sem a gente se aprofundar realmente no estudo. Porque senão a gente não tem certeza, não temos convicção daquilo que nós estamos ouvindo, não temos convicção daquilo que o irmão está falando. Ao passo que, se a gente seguir essa diretriz que Kardec seguiu, com muito bom senso, né, que é chamado bom senso encarnado, nós não estamos indo no rumo certo. Se a gente ficar só baseado em ouvir o outro, né? A gente precisa ter as nossas próprias convicções, né? Então, É isso aí. a importância dos estudos é o máximo, né? É máxima para a gente, né? Verdade. É o que a gente costuma dizer. A gente não pode ser espírita de ouvir falar. Né? Tem que ser espírita daquilo que eu construí como convicção. Mesmo nós aqui, né? A gente está conduzindo, eu, Valdemir, a gente vai conduzindo, mas não sejam espíritos do que o Mauro falou, do que o Valdemir falou. Sejam espíritas do que a codificação trouxe, eu meditei e consolidei as minhas convicções. Ok? Esse é o propósito. Senão nós vamos nos tornar seguidores de ABC. E nós não podemos nos tornar seguidores de ABC. Nós temos que ser aquele trabalhador, né, da última hora, da primeira hora, da quinta hora, não importa qual é a hora, mas de acordo com as nossas convicções. São elas que vão nos conduzir, e não a opinião de ABC. Porque a opinião de ABC é a opinião do outro. Eu canso de falar aqui. Ah, porque o André Luiz falou. André Luiz falou, é a opinião dele. Ah, porque o Emmanuel falou, é a opinião dele. Ah, que a Joana falou, é a opinião dele. Com todo respeito, com todo o acréscimo valoroso que eles trouxeram, mas eu digo, ali não está doutrina espírita. Ali está o colorido da doutrina espírita. Porque todos eles guardam a responsabilidade dessa ligação, né, com a própria doutrina. Por isso que a gente não encontra divergência no que eles trazem com relação à doutrina. Mas pega toda a obra, pode ser do Emmanuel, da Joana, do André, que estamos estudando, peguem as obras sem estudar doutrina espírita, se a gente vai chegar à mesma conclusão. Não vamos. Porque faltam o quê? Faltam os conceitos. Esses conceitos estão única e exclusivamente aonde? Nas obras que Kardec estabeleceu. Em cima dessas obras, por isso que a gente fala que não são obras básicas, são obras fundamentais, de fundação. Então, as obras de Kardec são obras fundamentais. Sobre essas obras, todas as outras podem ser facilmente lidas, porque nós teremos o crivo para que a gente possa fazer a devida separação. Kardec fala isso. Lá no opúsculo que ele escreveu para a construção de uma biblioteca espírita. Ele fala exatamente isso lá. Ele não condena nenhuma obra, mesmo aquelas que são detratoras do espiritismo. Ele fala, mesmo essas, o espírita deve estudá-las para conhecer qual é a visão desses irmãos contra a doutrina espírita. Mas antes tenham a solidez da doutrina espírita. Porque se nós não tivermos, a gente vai começar a agregar coisas, muitas das vezes até conflitantes, porque não somos seguros das obras fundamentais. Esse é o ponto. Beleza?
Vamos adiante. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. Ok, tá vendo A aí, re- ó? Tá vendo, ó? Tendo-se visto. Então ninguém falou para Kardec. Ele via nas comunicações. Ele perguntava diretamente a esses espíritos. E em função disto, ele chegou à dedução da regra. De novo, sobre os efeitos, remontou-se às causas. Então, quando eu falei lá no início que alguns irmãos estranharam, né? Como assim? Espíritos inferiores contribuíram para a codificação? Está aqui a resposta. Espíritos inferiores, sim, responderam a Kardec, deram a ele a condição de vislumbrar a heterogeneidade da espiritualidade. Se só tivessem vindo os espíritos, né? Ele só de duas uma. Ou ele ia ter que aceitar, sem nenhuma comprovação, o que os espíritos puros estavam dizendo, ok? Porque ele não tinha outro cenário, era só aquele. Ou ele ia desenhar a espiritualidade como sendo aquele mundo perfeito, porque só os espíritos puros trariam sua visão. Então, sim, Como alguns irmãos nossos acham que só o Espírito Santo se manifesta exato, nas igrejas. Então, é o Espírito Santo. É exatamente, exatamente isso que iria acontecer se Kardec não tem esse cuidado. exatamente. Não, não foi só o Kardec. Quem organizou as manifestações foi o Espírito de Verdade, foi o Sim. Cristo, né? Com os seus executores. Ele sim é que determinava. Esses espíritos que estavam com a tarefa de auxiliar a Kardec de fazer com que os espíritos se manifestassem, esses organizaram, né? Então, não, vai lá, deixa esse povo aqui responder. Vai lá, responde aqui. Vai lá, responde ali. Ih, mas isso aqui deixa responder, deixa fazer manifestação. Eram espontâneas. Por quê? Kardec não foi qualquer um. Ele não foi um espírito qualquer. Ah, vai lá, faz esse trabalhinho. Não. Ele tinha envergadura espiritual para fazer a tarefa que foi confiada a ele. Então, toda a metodologia foi planejada no plano espiritual para ser executada aqui. E, olha, encarnados e desencarnados colaboraram para isso, né? Então, está aí explícita para a gente o processo como um todo, né? Vamos lá, Carlão, sigamos em frente. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Ok, Pode-se só um minuto, vamos devagarinho, que isso aqui a gente tem que entender. Gênesis é assim, gente, sem pressa. Então ele está dizendo aqui o seguinte: olha, a multiplicidade dos fatos análogos. O que são fatos análogos aqui nessas manifestações? Valdenino pode responder, não. O que são os fatos análogos? Fala aí, abre aí e fala. Abre o som, Angélica. Fatos semelhantes, espíritos Sim. semelhantes. Quais? Fatos Quais? semelhantes. Quais? Uai, Quero saber quais. Não quero sinônimo. hum, Bom, Daqueles que se diziam que vivos, não? Isso, isso. A hum, condição de cada espírito. Esses fatos análogos, espíritos vários que se diziam vivos, que não se reconheciam mortos, espíritos uhum, vários, né, que tinham a presunção do conhecimento, daí surgiu os pseudo-sábeis, né? Espíritos vários maléficos, espíritos vários, e assim foram, ok? Essas eram as condições análogas. Multiplicidade de fatos análogos. Os fenômenos físicos, vários cometiam, faziam, né? Então, esses são os fatos, né, análogos.
que demonstrou que o caso não era excepcional. Ah, isso só fez o fulano que fez. Não, vários fazem. Opa, se vários fazem, é porque isso pode ser uma condicionante. Para que tipo? Ah, os inferiores eram aqueles que mais se manifestavam por atividades de efeito físico. Ah, os superiores eram aqueles que se manifestavam mais por efeitos inteligentes. Então, ali ele ia categorizando não só os espíritos, mas também a sua maneira de se comunicar. Por isso, nós vamos enxergar lá no livro dos médiuns, quando nós chegarmos lá, que ele vai falar como identificar espíritos mistificadores. Por quê? Saiu da onde isso? Da observação. Esses mistificadores estiveram presentes, né? Tentaram iludibriar as comunicações. Mas os espíritos não estavam atentos? Não estavam. Tanto estavam que permitiam. Porque se nós não tivéssemos esse tipo de comunicação, como hoje nós faríamos para nos resguardarmos de comunicações falsas? Se não tivéssemos tido a orientação e colocada de forma organizada no livro dos médios. Entendemos isso, pessoal? Beleza. Diga, Rosemary. Eu acho que de alguma forma você falou, eu justamente complementar, né? Que como é importante, até mesmo para você, Valdemir, que trabalha em salinhas e tem a comunicação, muitos chegam sem saber até que estão desencarnados, ou aqueles que querem ser, assim, levianos, espertos, querem se passar por outra pessoa, até mesmo os sábios, né? Os santos, assim, ou um espírito evoluído e na verdade não são. E aí com é, essa codificação toda do Kardec é de grande ajuda, né? E é o que você falou, muitas informações da Gênesis também se aplicam ao dos médios, né? Sim, essas obras são interligadas, né? É, particularmente assim, bastante a Gênese com um dos médios, né? Que a gente ainda vai estudar. É. Diga, Silvânia. Só um minutinho, Silvana. Baseado nessas informações, foi que Kardec construiu a escala espírita. Uhum. Ele ouviu todos os espíritos, dos bons aos malévolos. Então ele ouviu todos. E aí ele pôde separar o joio do trigo. Esse aqui é esse aqui é esse aqui é esse. E lá na escala espírita, do livro dos espíritos, questão 100 e seguintes, está bem descrito, está bem definido lá quem é quem na fila do pão aí, né? Quem é quem na fila do pão aí da padaria. Exato. E aí, resgatando, né, que quando até nós tocamos nesse assunto, nosso irmão André fez lá os questionamentos dele, muito pertinentes, né, dentro da, daquele momento. É, é diferente nós acharmos que espíritos inferiores trouxeram orientações, não trouxeram orientações, mas trouxeram o contexto necessário para que Trouxeram Kardec ensinamento. pudesse elaborar, né, não só a escala espírita, mas também todo esse cenário que hoje nós conhecemos pelo advento da codificação, né? Então, isso é que é interessante a gente saber. Mas sim, espíritos de todas as ordens estiveram presentes na elaboração da codificação. Uns dando seus testemunhos, seus exemplos, e outros trazendo orientações diretas. Diga, Silvânia. Mauro, você fala da questão dos métodos, né, que é mencionado, não sei se é no livro dos médiuns, né, a questão do método que ele adotou, não é isso? Isso. De colocar as coisas, né? E também, Mauro, é a importância da gente estudar em grupo, né? Porque se eu estudo sozinha, eu tenho um entendimento errado e vou mantendo aquele entendimento errado achando que está certo, né? Sim. Como é importante esse estudo em grupo, né?
pelo menos com mais dois, três, assim, porque vai tirando a dúvida, né? Um vai colocando de uma forma do outro e a gente, né, vai conseguindo entender, né? Sim. E aí eu peço a vocês que tenham, assim, muita paciência aqui, né? Porque nós vamos forçar vocês a pensar. Essa pergunta que eu fiz é para forçar vocês a pensar, né? Vocês têm que engatar, né? Fazer a conexão do que nós já estudamos no Livro dos Espíritos com o que nós vamos estudar nas demais obras. Então, vou fazer perguntas aqui provocativas, né? Que nem nós temos lá na quarta-feira, né? Do Tyson. Mas nós vamos fazer perguntas provocativas para saber se vocês estão fazendo essa conexão. Porque senão a gente vai cair na velha prática de só ler. Eu não quero que a gente só leia. Eu quero que a gente estude, né? E o estudo tem por fundamentação a conexão das informações. Então, não fiquem aborrecidos comigo quando eu fizer algumas Não. perguntas e não deixar o Valdemir responder, senão aí a cola fica fácil, né? Diga, Sandra, pergunte aí. Ai, ai, Mauro. Ah, isso só dá prazer da gente participar mesmo, responder, pensar. Mesmo que saia alguma coisa errada do pensamento, mas pelo menos saiu alguma Isso coisa. aí. O que eu queria dizer e o que me chamou a atenção é se chamou a atenção também de alguns outros amigos aí presentes, o que ele está falando aqui, olha, a repetição de fatos análogos demonstrou que isso não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita, ou seja, uma parte de um todo que aquele espírito vai viver. E se Kardec teve a possibilidade de encontrar espíritos em novas fases de experimentação nessa compilação com os médiuns. Ele teve essa fases Ele percebeu as descritas. fases, ele percebeu as fases pela característica dos espíritos que se apresentavam. Ah, certo, entendi. Então ele via, olha, se apresentou aqui hoje, se apresentaram vários espíritos muito materializados, quantos ainda se dizendo que estavam vivos, não entenderam que morreram, papapá, pipi. Depois, em outro momento, agora aqui, ó, esses espíritos que já se apresentaram já têm consciência de que desencarnaram, já têm o registro das suas vidas pretéritas, já descreve as consequências dos seus atos nessas vidas e como eles estão no mundo espiritual, né? Então ele foi percebendo exatamente essas fases da vida espírita. É por isso, então, que você sugere que. Você sugere, não, desculpa, não é você que sugere, mas é sugerido a gente futuramente pegar a revista espírita, porque mostra essas outras fases do espírito que não houve, né, tempo de colocar essas. Porque eu acredito também que não exista só a fase do cara acordar que está falecido, mas existem outras fases. E isso estaria descrito na revista espírita? Então, a revista espírita foi uma estratégia que Kardec estabeleceu para dar divulgação ao estudo que ele fazia, né? E sentir como isso era repercutido na sociedade. Então, foi uma estratégia de Kardec. Por isso que lá não existe um tema organizado como nós temos aqui nas obras, né? Existem muitos trechos, quando nós chegarmos na Revista Espírita, que é uma obra de consulta, né? Não de estudo sequenciado, mas vamos fazê-lo assim. Para estudar a Revista Espírita é importante que a gente já tenha estudado toda a codificação. Por quê? Ao nos depararmos com os casos, nós já teremos a fundamentação necessária para entender. E nós vamos enxergar na Revista Espírita muitos trechos, que a gente vai dizer assim, ué, mas isso eu li lá no Livro dos Espíritos. Isso eu li lá na Gênese. Isso eu li lá no Céu e Inferno. Por quê? Porque Kardec submetia isso primeiro à Revista Espírita, que era o laboratório para ele depois codificar, organizar nas obras fundamentais. Então, por isso que a gente vai ver, e a gente vai ver muita coisa lá que não está nas obras fundamentais.
Por que não? Porque Kardec entendia que aquilo era uma opinião particular. Então, Ele esse não iníciozinho de encontrava, espírito, ele não esse início, encontrava, peraí, ele não encontrava eco, não encontrava ressonância naquela opinião que um determinado espírito, numa comunicação esporádica, trouxe. Então ele, opa, peraí. Então, se não houve confirmação por outros, isso não vai para a codificação. Isso vai ficar aqui na Revista Espírita, que é um depoimento sobre esse tema e tal, mas não trouxe para corpo de doutrina. Entendeu? entendi. Então, quer dizer que quando a gente fala que tá tudo concentrado em Kardec, tá tudo muito pelo contrário, é uma obra que, na verdade, ela fecha para consolidar, mas ela abre para você ver outras fases da espiritualidade, porque isso aqui, para mim, ela abre um campo muito grande, porque no momento que você entra em contato com o espírito que não sabe que morreu, aí depois ele vem numa outra reunião e diz que já sacou que ele morreu, que ele está morto. Quais seriam as outras fases? Isso que deve ser interessante, você estudar as novas fases que eu acredito que tenham, que possam colaborar com a obra fundamentada. Eu estou falando Então, besteira? não. Então, aí que eu falo das obras subsidiárias. Sim. Onde nós vamos enxergar essa trajetória? Na obra de André Luiz. Tá. André Luiz está mostrando exatamente essas fases. Por Lá isso no que tem que nosso ter lar, antes o conhecimento. lá no nosso lar, ele começou mostrando o quê? Um espírito materializado, né? Sem conhecimento da vida espiritual, as dificuldades que a personalidade dele impôs a ele mesmo. E como o conhecimento, a descoberta do mundo espiritual foi importante para ele, e a gente está estudando essa trajetória desse espírito. Por isso que eu digo, essas obras trazem o colorido daquilo que a doutrina trouxe como fundamentação. Então, as obras de André Luiz, para mim, não são romances, elas são narrativas. Subsidiário. São narrativas da trajetória dele. Entendeu? Assim como Entendi. Violetas na Janela, assim como a série do Luiz Sérgio, e assim vai. Ou seja, aquele espírito descrevendo a sua experiência no mundo espiritual. Entende? É dessa maneira. Diga, Carlão. Mas, irmão, mas eu acho assim, quando eu comecei, até porque eu não estudei uma coisa, eu acho que essas obras que você fala, agora comecei quando eu li e tudo, ela acaba, assim, para esse estudo, a gente, lógico, estudar tudo, até uma ajuda, uma compreensão, assim, pelo menos tentar fazer uma ligação, igual o nosso lar. Quando, né, eu vi o filme há muitos anos atrás. Vai fazer ligação com o quê? Não, mas eu estou falando assim, a gente não entende, a gente só imagina aquilo tudo ali. Aí, Mas aí quando pode agora. ficar no imaginário. Esse Não, é o um ponto. imaginário assim que você Por isso. faz. Mas, Maria Antônia, olha Aí, só. mas aí, realmente, é isso que eu te falar. Quando eu comecei a estudar o livro, primeira vez com vocês, que eu não tinha estudado, aí realmente clareou muita coisa. Então, Por isso, essas obras servem no máximo, para despertar curiosidade. Aí, se diante dessa curiosidade eu buscar com honestidade de propósito o conhecimento sobre aquilo, fatalmente nós vamos cair na doutrina espírita. Temos um caso vivo aqui que foi o próprio Valdemir. Né? O nosso lar fez sentido para ele. Mas, mesmo que ele tivesse estudado somente todas as obras do André Luiz, ele não chegaria, pelas obras exclusivamente, aos conceitos da doutrina espírita. Então, ele veio buscar isso aonde? Na doutrina espírita. Aí sim, as coisas vão fazendo sentido. Agora entendi isso. Agora entendi aquilo. Beleza? Você vai ligando no meio que fazendo Exatamente. uma ligação. Né? Mas elas isoladamente não vão permitir isso. Não, eu sei, mas olha assim, só, você leria. ela aguça, né? O que você falou. Vamos imaginar que você lesse as obras de André Luiz. Ali as obras de André Luiz.
No Agora eu livro, vou estudar as obras do Luiz Sérgio. São experiências espirituais completamente diferentes. A pessoa vai, ué, mas quem está certo? O André Luiz ou o Luiz Sérgio? Aí eu vou estudar as obras do Robson Pinheiro. Ué, mas e agora? Que confusão é essa? Como é que um pode ter isso assim, o outro viver dessa maneira? Aonde que a gente vai trazer o consenso para isso? Na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai nos dizer as situações fundamentais do espírito. Aí a gente vai entender. Ah, então o espírito ele é o que ele é. Né? Então, ao desencarnar, se ele foi um bandista, ele vai ter uma reunião com outros espíritos dessa crença e vão estabelecer um ecossistema espiritual adequado à sua forma de pensar e sentir. Ah, o outro que era agnóstico vai ter mais essa situação aqui, que vai demorar mais um tempo, não sei o quê. Mas da onde surgiu esse entendimento? Não foi dessas obras, foi da doutrina espírita. Entende? Por isso que eu digo, quer conhecer a doutrina espírita? É nas obras de Kardec. As demais, elas deveriam vir depois. Mas se vieram antes, nós vamos ter que, de fato, recorrer à doutrina para entender aquilo que eles relataram. não, é Beleza? que eu falei porque o nosso lar realmente foi um marco para muita gente, até Foi. partir, né, para a doutrina espírita. E os Uhum. livros do André Luiz, só o nosso lar que eu tinha lido, o Mensageiro, todos esses vai ser primeiro, assim, em estudo também, nenhum. É por isso que eu estava te falando, que a gente, para entrar numa coisa assim, pelo menos ela dá uma coisa, não é que a gente vai deixar, a gente, seria uma coisa para largar mais de coisa, é isso que eu achei interessante. Obrigado. Diga, Carlão. É só para dar uma corroborada aqui, que esse aqui é só um exemplo que ele citou, que o Valdir falou, até É. comentou, né, que daí ele tirou a escala, né? Aqui a gente está falando de quem ainda se acha vivo. Se encarnou, mas se acha vivo. Então aqui vai entrar aquele que era bom, só não sabe, aquele que era mal também, só não sabe. Aí Uhum. depois vai vir os que já sabem, vai continuar o mal, que sabe que tá morto e continua fazendo mal, aquele que era bom. Aqui é só um pedacinho do que ele compilou, né? Então ainda tem Exato. muita coisa que ele estudou até chegar na Exatamente. escala espírita. Isso mesmo. Vamos adiante? O A Pedrão fez um Angélica tinha comentário levantado aí. a mão. Oi? A Angélica levantou a mão e o Pedrão tem um comentário. Vamos ver É, aqui. Cadê Não, o comentário do Mauro, Pedrão? o que eu Ah, ia falar é o que o Carlos falou aí, mais ou menos isso, e considerar esses outros exemplos, né, que ele deu, e considerar assim, o tempo que o Kardec levou para chegar a essas conclusões, né? Não foi uma coisa assim, ele trabalhou hoje para amanhã e já foi um tempo muito grande que ele viu, entrevistou, que ele pesquisou aí os vários espíritos, tanto que no próximo item aí ele vai falar, na continuação do parágrafo, né, que ele constatou que eram espíritos pouco avançados. Ele vai começando a tirar as conclusões, né, que as fases podiam demorar, ser transitório, como demorar bastante. Então, mas eu acho assim, considerar muito tempo também que ele levou para fazer isso, né? Não foi verdade. de repente, Com era certeza. isso. Só no livro dos Espíritos ele levou 3 anos. Ele começou em 1854, e em 1857 que ele publicou o primeiro livro. É, Observa. verdade. O Carlão botou lá, o Pedrão botou lá, né? Então temos que estudar o livro dos Espíritos várias vezes. Sim, assim, é um estudo, gente, que não tem fim. Por quê? Ah, terminamos o livro dos Espíritos. Hoje, quando nós terminamos o livro dos Espíritos, se nós fôssemos voltar a ele no início, a nossa compreensão já seria outra, completamente diferente. Por quê? Porque a gente amadurece, a gente abre outros entendimentos a respeito dos assuntos, né? Então a gente vai agregando outras informações que vão cada vez mais é, permitindo que a gente penetre, né, se infiltre no que está nas entrelinhas da obra, né? Então, sim, estudar sempre de forma continuada e metódica, né? Esse é o caminho. O estudo da música é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que estar sempre, medicina, É, tem que estar sempre no é rolê do verdade. estudo. Reciclando.
Diga, Robson. Oi, não, é só para colaborar com o que vocês estão falando, que quando eu conheci a doutrina, né, e começou a chegar um monte de livros na minha mão. Delas foi o Brasil, a Pátria do Evangelho. Eu Coração do. comecei a ler, É. é, comecei a ler e não fez, eu parei nos primeiros capítulos que não fez sentido para mim. Eu ainda pretendo pegar ele mais na frente, mas não fez sentido nenhum para mim quando eu estava lendo. Aí, agora, quando eu comecei a fazer esses estudos aí, pretendo mais daqui a uns anos pegar ele para ler para ver se faz sentido. Porque tinha coisas que eu comecei a ler que eu não tinha parâmetro, não tinha embasamento de nada e eu estava achando até meio ficção, né? Aí eu resolvi parar, falei assim, não, vamos fazer um estudo sistemático, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. É só mesmo, só para contribuir com essa informação aí. Perfeito. Vamos em frente? Vamos lá. Vou ler de novo o início aqui. A multiplicidade dos fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão, reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo todavia durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Tá aí. Então, aqui ele está fechando, né? Como foi a metodologia utilizada e é, a elaboração, né, desta organização na forma de doutrina, né? Então, ele falou, mesma metodologia que eu usei para isso, eu usei para tudo, né? E que me permitiu, então, criar os princípios fundamentais da doutrina espírita. Beleza? Vamos adiante. Rosemary levantou a mão. Diga, Rosemary. Quando ele fala que peculiar a determinado tipo de morte, seriam as mortes violentas. Todas elas. é, Todas elas. Porque na manifestação dos espíritos, ele perguntava: como foi seu desencarne? Ele dizia: eu morri assim. E aí, como você se via no mundo espiritual? Assado. Então, ele fazia também essa elaboração das causas e efeitos. Entendeu? Mais ou Não é, menos. mais ou menos. Não, porque Não é que eu uma tenho. morte, olha só, não é que uma morte aparentemente não violenta não traga consequências difíceis para o espírito e vice-versa. Sim. Então, ele pegava e uma das informações era saber como aquele espírito se apresentou havia desencarnado e como ele se enxergou depois de desencarnado no mundo espiritual. Então ele via que, mas olha, vários aqui que morreram por morte violenta, né? Alguns se mantiveram no mundo espiritual em dificuldade. Outros se livraram mais rapidamente da dificuldade. Outros demandaram maior nível de entendimento para que depois pudessem mudar o seu estado. Então é isso que ele ia fazendo. Por isso que ele falou aqui, ó. Por isso que ele falou aqui, ó. Reconhecer que tal situação, e sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte. Gênero. Quais são os gêneros? Isso que eu fiquei. Morte violenta, morte natural, né? Gêneros. Ok? Então, era peculiar Então, ele a levou. certos gêneros. Mas ele levou em consideração também, Mauro, o adiantamento moral, né? Sim, porque isso é que O fazia avanço moral. diferença. Isso é que fazia, não, faz diferença em Para você detrimento entender. do gênero
à situação espiritual, né? Então, nós sabemos aí, próprio caso do Luiz Sérgio, que descreveu isso, né? Descreve como foi o desencarne. Foi um acidente de carro automobilístico, né? Mas ele desencarnou antes do acidente propriamente dito. Ele sabia que ia bater, mas não morreu pela batida. Ele desencarnou antes e aconteceu a batida. Muito bem. E aí tem toda a história que ele conta. O André Luiz desencarnou como? Suicídio indireto, né? E as consequências que ele teve no mundo espiritual. E assim todos os demais. Então, os gêneros, muitas das vezes, corroboravam com a situação espiritual. De outras vezes, não guardavam conexão. Ah, desencarnou porque estava previsto desencarne de morte violenta. Mas, dado ao adiantamento espiritual, dado ao que ele fez enquanto encarnado, né, dado ao esforço que ele fez para a sua própria melhora e o bem ao próximo, seu retorno à vida espiritual, apesar do desencarne para um gênero tal, foi outro, foi Y. Entende bem isso? Onde nós vamos ver esse caso explícito? Céu e Inferno, no capítulo lá que vai tratar dos suicidas. Nós vamos ver vários casos de suicidas com consequências espirituais distintas. Beleza? Então é disso que ele está falando aqui. Vamos lá. Mauro, 56. Ah, vamos parar então aqui na 16? Acho que é melhor. Tá bom. Beleza. Então vamos parar aqui na 16. Semana que vem a gente retorna. Muito bom, né, Mauro? Que um parágrafo só levou 1 hora, né? Não é? Então, é isso Muito aí. bom. E o importante, eu volto a dizer para vocês, é que a gente saia compreendendo o que nós estamos estudando. Tá bom? Quando nós chegarmos a algum ponto em que não tenhamos alcançado o entendimento, nós vamos parar nele, até que a gente possa caminhar. Tá bom? Senão a gente não vai reter o benefício que a obra tem para nos oferecer. Tudo bem assim? Então vamos fazer a nossa prece, agradecer por mais esse dia, desse encontro. Vamos pedir aí nosso irmão Roberto que faça a nossa prece de encerramento dos trabalhos desta noite. Abre o áudio aí. Ajuda ele aí, Sandrinha. Ajuda ele a desbloquear o áudio lá. Tá enrolado. Aqui embaixo. Aí. Tá me ouvindo agora? Sim, sim. Vamos lá. Agradecemos a Deus, em nome de Jesus Cristo, pela oportunidade de hoje estarmos aqui no estudo, termos um ótimo aproveitamento, né? Tirando nossas dúvidas, sendo inspirados pelos espíritos amigos, superiores, que nos guiam. Obrigado mais uma vez, e que a gente possa encerrar essa reunião com a graça de Deus e a companhia dos espíritos amigos e companheiros de estrada. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um beijo. Vou colocar lá o link para o estudo dos mensageiros, tá bom? Começamos um novo livro hoje. Até já. Beijão. Tchau.